Bom dia a todos. Mais uma vez agradecer, né, a enorme gentileza de virem participar aqui desses debates, sobretudo quem teve que atravessar, né, o oceano para estar aqui com a gente, os nossos colegas que vieram de Portugal e nossos colegas aqui da Espanha. Como já foi colocado, nós vivemos uma era, né, de grandes de grandes mudanças, de grandes transformações, e eu diria que este fórum também está transformado. Quer dizer, o nosso objetivo aqui hoje não é exatamente uma reunião acadêmica, e sim ser um fórum, como era, né, na Idade Antiga, um espaço para a troca de opiniões, para a troca de ideias. Todos que estão aqui presentes, não apenas os que estarão aqui na frente, como que estão aqui no auditório, são bastante experientes, têm histórias, né, de vida fantásticas, e o que a gente mais quer não é exposição, e sim discussão, né? Essa é a nossa proposta neste encontro, né? Reforçamos muito, o FIB é uma associação cultural criada há 1 ano e meio em Lisboa, baseados em Lisboa, e já fizemos vários eventos, inclusive culturais, ações como o Prêmio FIB, né, de apoio à produção acadêmica, premiando teses de mestrado, de doutorado, concertos, e aqui neste segundo evento que estamos fazendo em Madrid, a qual, sem palavras para agradecer ao embaixador Orlando e toda a sua equipe, ao Mariano, ao EI e toda a sua equipe, Rafael Calu, que está aqui, né, conosco, e esperamos só estar dando continuidade, né, a uma parceria que começamos aqui em Madrid no ano passado, estamos aqui no segundo evento e temos certeza que vamos fazer o terceiro, o quarto, quinto e vários outros para frente. Reforço muito. A nossa proposta aqui é discutir nos diferentes painéis, sobre diferentes enfoques, mas todos eles acabam conversando um pouco entre si, né? Quer dizer, o futuro, para onde que nós vamos nesse mundo que virou, né, de cabeça para baixo. Mesmo que por uma hipótese o presidente Trump hoje, digamos assim, revogasse tudo que ele fez, né, nos últimos 100 dias, eu acho que ninguém acredita que a gente voltaria aonde estávamos, né, antes de sua posse. E não é só, né, o presidente Trump, quer dizer, o mundo inteiro mudou, e a nossa proposta é discutir para onde vamos e que subsídios podemos colher, né, para nossas respectivas funções. Encerro aqui, peço de novo agradecer muito, né, em particular a FIB, todo o apoio que tivemos, seja institucional e seja, sobretudo, pessoal. Sim, esqueci um último comentário, né, uma proposta nossa era considerar que todos aqui estão devidamente cumprimentados e dispensar em cada painel a gente compreende, acho que faz parte, né, do rito, sobretudo, né, dos diplomatas, dos magistrados, dos parlamentares aqui presentes, mas nessa troca aqui de debates está todo mundo dispensado para fazer os cumprimentos aos outros e aos colegas, se sentam todos, né, cumprimentados, próximos. E vamos, em seguida, aqui, este painel, vamos ao debate, que acho que temos muito o que discutir. Acho que todos estão ansiosos para falar e, sobretudo, para ouvir. Muito obrigado a todos. Tá, então eu não vou seguir exatamente o que você falou, porque eu não tenho como deixar aqui de cumprimentar, em especial, o ministro Gilmar Mendes, mas na pessoa dele, eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, e também não tenho como deixar de cumprimentar você, José Roberto, que é vice-presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, a quem eu tenho que parabenizar, junto com a sua equipe, pela realização desse evento. Bueno, amigos todos, é um honor inaugurar esta segunda edição do Fórum de Transformações del... Já se consolidou este fórum, como disse José Roberto, como um encontro de referência para refletir sobre o rumo da humanidade do ponto de vista estratégico, plural e comprometida com o bem comum.
No ano passado, nós discutimos a evolução digital e a democracia, e a partir daí surgiram novos desafios dentro da agenda global. E, nesse espírito de integração entre a Europa e o Brasil, eu vou continuar falando agora em português. Amigos, senhoras e senhores, o tema que nos reúne é um mundo em ebulição. Da física, aprendemos que, ao nível do mar, a água aquece até 100 graus centígrados. Mas, a partir desse ponto, a energia adicional já não eleva a temperatura. Ela se converte integralmente na transformação do estado líquido em vapor. É o chamado calor latente, um fenômeno que exige um grande aporte de energia para provocar mudança de fase. Como o foro se inspira nessa analogia, eu gostaria de explorá-la um pouco mais e direi essa minha intervenção em duas partes curtas. Primeiro, o aquecimento gradual até 100 graus, depois os efeitos do calor latente, quando as transformações se tornam irreversíveis. Para ilustrar o aquecimento gradual, eu recorro à minha trajetória de 33 anos na diplomacia brasileira. Ingressei no Instituto Rio Branco em 1992, ano que Francis Fukuyama publicou O Fim da História e o Último Homem, prevendo que a democracia liberal representaria a forma final de organização política da humanidade. Também em 1992, a ECO 92, no Rio de Janeiro, consolidava compromissos ambientais com implicâncias duradouras, entre elas a Carta da Terra e as convenções sobre biodiversidade e clima. No ano anterior, a Guerra do Golfo havia terminado, marcando a retomada de um consenso entre os membros permanentes do Conselho de Segurança. E, em paralelo, avançava a rodada do Uruguai, que daria origem à Organização Mundial do Comércio em 1995. À época, muitos de nós acreditávamos que, após décadas de construção institucional e diplomática, estávamos finalmente consolidando um sistema internacional mais previsível, baseado em normas, cooperação e interesse mútuo. Essa era a aposta, que a interdependência econômica e a governança ambiental e os mecanismos multilaterais de segurança pudessem sustentar um novo equilíbrio global. Mas logo sinais de instabilidade começaram a surgir. Crises como a da Somália, da ex-Iugoslávia, de Ruanda e do Haiti revelaram os limites da ação multilateral. O atentado de 11 de setembro de 2001 alterou profundamente a lógica da segurança internacional. E a rodada Doha, lançada naquele mesmo ano, com grande ambição, permanece inconclusa até hoje. Em 2008, o sistema financeiro global entrou em colapso. E em 2020, a pandemia da Covid-19 paralisou o planeta. Nos últimos anos, atingimos o ponto de ebulição. A invasão da Ucrânia pela Rússia, o agravamento do conflito no Oriente Médio, o redesenho de alianças estratégicas na Eurásia, o avanço da nova Rota da Seda e o esvaziamento prático do multilateralismo comercial sinalizam um cenário de profunda reconfiguração da ordem internacional. Vivemos o momento do calor latente, não mais acumulação de pressões, mas um processo ativo de transição, cujo resultado dependerá das escolhas que fomos capazes de fazer nos âmbitos político, empresarial e institucional. A história ensina que grandes rupturas frequentemente precedem ciclos de renovação. A peste negra na Europa, por exemplo, ao desafiar a visão espiritual dominante, teria contribuído para uma nova centralidade da experiência humana, abrindo espaço para o renascimento. No campo econômico, esse tipo de transição foi descrito por Schumpeter como destruição criativa, quando o fim de um ciclo tecnológico institucional dá lugar ao surgimento de outro, mais inovador e adaptado ao novo contexto. Mas há uma lição importante a extrair. Não podemos admitir que a transformação de hoje se dê, como no passado, ao custo da devastação. O desafio que se impõe é o de renovar sem destruir, reformar sem desmantelar, avançar sem romper os fundamentos que sustentam a convivência civilizada entre nações, empresas, instituições e cidadãos. Nesse contexto, o papel de encontros como este é particularmente relevante. Aqui reunimos lideranças de diferentes setores, público e privado, europeu e latino-americano,
com a capacidade de influenciar agendas, redesenhar prioridades e oferecer respostas sistêmicas a desafios cada vez mais interconectados. Como no célebre exemplo da teoria do caos, em que o bater das asas de uma borboleta pode alterar o curso de um furacão, nossas ideias e decisões, mesmo aparentemente discretas, têm potencial de gerar efeitos em escala. Que possamos, portanto, canalizar essa energia latente não para a ruptura definitiva, mas para a transformação construtiva. A tarefa é desafiadora, mas inadiável. Crises como a que vivemos não são frequentes, surgem talvez uma vez a cada poucas gerações e exigem visão, coragem e responsabilidade. A história será implacável com a omissão e também com a mediocridade. E se nesse ponto esperam que eu ofereça uma solução definitiva para os dilemas que nos cercam, receio decepcioná-los. Minha intenção, na verdade, é outra: ouvir, ao longo dos próximos 2 dias, as contribuições de cada um de vocês para que, deste mundo em ebulição, possamos construir algo melhor, sem que tudo o que exista precise evaporar por completo. Muito obrigado e desejo a todos um excelente trabalho. Com a palavra, Mariano Raboneiro Blanco, secretário-geral da OEI. Mariano Raboneiro Blanco, secretário-geral da OEI. Boas tardes. Boa tarde, bom dia a todos e a todas. Eu vou falar no meu idioma materno e para fazer isso, para agradecer ao convite para participar neste evento. Não é a primeira vez que nos reunimos. Obrigado, Roberto, por este convite. E muito obrigado também ao embaixador e ao ministro por participar nesta mesa conosco. Em um espaço que, neste momento, também envolve várias atividades. Eu queria apenas fazer uma introdução, não vou fazer aqui uma apresentação muito longa, e acho que estamos diante de um processo e de uma questão que é complexa, social, política e economicamente, que é a integração. A integração é um conceito político que não é uma questão extra. Dentro da OEI, no primeiro artigo, é favorecer a integração interregional. Temos um mandato e temos que trabalhar neste sentido e fazer isso através das próprias missões da OEI. Temos uma situação, neste momento, na região. A OEI, quero lembrar que tem 75 anos de vida e somos as mais antigas no sistema de cooperação ibero-americano. E aqui tem maior presença na região, 20 escritórios, 18 deles na América, um em Portugal e outro aqui na Espanha, e por isso temos uma aproximação, conhecemos de perto os problemas que são enfrentados. E temos uma situação política, além do problema global, seria utópico comentar isso aqui, sobre o que aconteceu nos últimos meses, mas estamos numa reunião com a polarização, enfrentamento, como nunca tínhamos tido antes. Então, além de um diagnóstico sobre o que é grave, eu acho que temos que fazer uma análise de como podemos superar esta crise de polarização, exclusão e de grande desigualdade. Na OEI, nós temos uma missão que é para que esta integração aconteça da melhor forma possível. Educação, ciência, tecnologia, direitos humanos, igualdade, democracia, todos eles são conceitos que são fáceis, não só estar de acordo, mas de fazer coisas, atividades, ações conjuntas, que eu acho que é o que é mais importante. E, atualmente, nós estamos executando 650 projetos na região que, basicamente, colaboram com aquilo que nós já vemos, evidências científicas, e que é favorecer e fortalecer políticas cujo objetivo seja a integração regional. Esta é uma questão importante e que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, quando existem encontros de cúpula
diferentes tipos de seminários, encontros, e às vezes por motivos ideológicos não podemos chegar a uma declaração conjunta, mas há uma parte do trabalho que nós podemos avançar de uma forma significativa. Eu queria mencionar uma política específica que temos na OEI. Partimos do conceito político e geopolítico que nós temos, que toda a América e a Europa são o Ocidente. Temos valores, instituições e história muito comum a todos, de um tipo ou de outro. Então, dentro deste grande Ocidente, digamos assim, podemos construir muito mais coisas, porque tem histórias, conceitos, instituições, a academia, o âmbito jurídico, temos muitos pontos em comum. Portanto, é mais fácil avançar neste macro-Ocidente do que fora dele. Também somos um Ocidente diversificado, com a diversidade cultural e linguística, tanto na Europa quanto na América. E isso também é preciso se levar em consideração, porque tomara que tenhamos uma voz única falando pela América, isso me preocupa, ter uma voz única. Eu acho que devemos ter muitas vozes coordenadas, com uma música comum, por causa da grande diversidade que existe. Para nós, na OEI, são importantes duas vozes, espanhol e português. Somos bilíngues. Então, tudo que nós publicamos está publicado nos idiomas português e espanhol. É um dogma interno da OEI. Fazemos congressos dedicados à língua espanhola e portuguesa, fizemos em Brasília, no Paraguai. E o próximo vai ser em Cabo Verde. E Cabo Verde porque o Cabo Verde está associado à OEI e é importante essa integração linguística. E essa questão linguística não é um ponto que nos separa, senão que nos une com nossa diversidade. E acredito muito nisso. E já falando particularmente no caso do Brasil, eu devo reconhecer a satisfação e o orgulho que o Brasil é o escritório líder dentro da OEI. De todos os países membros, Brasil é o país onde já realizamos o maior número de projetos, 62 projetos em todo o Brasil de cooperação que beneficia muitas pessoas, e um deles que é a organização da COP30, que vai ser no dia 6 e 7 de novembro, a inauguração, e o dia 10, a abertura ao público. É um desafio para a região, e é o desafio de uma região que acredita no meio ambiente, acredita e defende na sustentabilidade e na diversidade, essa diversidade étnica e linguística, que é uma riqueza e que vai acontecer num lugar emblemático, que é a região amazônica, no Belém do Pará. E quero reiterar, obviamente, o apoio da OEI e o reconhecimento e agradecimento por contar com todos vocês e trabalhar juntos nessa lógica de integração que consta nos nossos estatutos e faz parte de um projeto de colaboração conjunto a favor da paz, da igualdade e da democracia. Muito obrigado a todos. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a todos da mesa, Zé Roberto, embaixador Orlando, secretário-geral da OEI, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores e dizer da alegria nossa de estarmos podendo, embaixador, renovar o segundo Fórum de Transformações aqui na Espanha. Na história do FIB, que é recente, nós imaginávamos, professor Vitalino, eu, Eduardo e Zé Roberto, e todos os outros colegas que acorreram ao convite, que nós cumpriríamos inicialmente, embaixadores, uma função supletiva naquele momento em que o Brasil se tornara um pouco um pária internacional. Então, queríamos mostrar que era possível revelar
algo de diferente dentro da nossa realidade. E fomos fazendo as discussões que eram possíveis, inicialmente em Portugal, mas nascemos, como diz o nome, de maneira bastante ambiciosa. Pensávamos num fórum de integração Brasil-Europa. E a primeira caminhada que surgiu neste signo foi exatamente em relação à Espanha, onde fomos extremamente bem acolhidos já no ano passado. E eu agradeço mais uma vez ao embaixador Orlando por essa receptividade e também a cooperação que pudemos ter desde sempre, ainda em Portugal, com a OEI, que já tínhamos também essa parceria em Brasília, no Brasil. Em um mundo altamente globalizado, variáveis estruturais e funções econômicas básicas, como capital, trabalho, produção e consumo, atravessam, sem qualquer reverência, fronteiras políticas, ainda acompanhadas dos perigos por elas implicados da mudança climática, catástrofes nucleares e crises financeiras, como já foi aqui reportado, especialmente na fala do embaixador Orlando. Nesse contexto, aptamente chamado de sociedade global do risco pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, o direito internacional, normalmente o que regula a integração, figura mais como aliado da soberania que propriamente seu nêmesis, de um lado, salvaguardando os traços tipicamente identitários e culturais do povo, além do centro de controle sobre áreas estratégicas e, de outro, pondo ordem nesses fluxos que erodem suas fronteiras históricas. De partida, há uma consideração profundamente relevante. O direito é fruto de uma ambiguidade original. Se de um lado cumpre-lhe imperar sobre a espontaneidade das relações humanas, de outro, o direito deve-lhe reverência. E essa ambiguidade é especialmente notável no âmbito do direito internacional. A complexidade das relações entre os povos exige da engenharia jurídica uma sensibilidade e timing estranhos à nossa métrica estadista. A evolução das empresas Big Tech e acúmulo de poder político, econômico e social, novas tecnologias como inteligência artificial, ruptura de modelo de governança global, provocada agora, pelo menos em termos imediatos, como já foi dito pelo Zé Roberto, pela nova administração dos Estados Unidos, e crises internas das democracias liberais, são algumas das ambiguidades que o direito internacional precisa enfrentar. É nessa métrica que devemos situar os desafios e oportunidades para o Brasil, enquanto membro do Mercosul e do BRICS, e enquanto parceiro estratégico da Europa em múltiplas frentes. No âmbito brasileiro, cumpre mencionar que, no final de 2004, o Senado aprovou o projeto que regulamenta a inteligência artificial no país. O texto se apresenta como marco regulatório com regras para o desenvolvimento do uso do sistema de IA, além de respeitar a proteção aos direitos dos criadores de conteúdo e obras artísticas. Na mesma linha, o ato de inteligência, o AI Act da União Europeia, também de 2024, estabeleceu um conjunto de normas harmonizadas para o uso seguro e ético da inteligência artificial. Ambas as iniciativas refletem uma tendência humanizante de buscar equilíbrio entre a inovação tecnológica e proteção dos direitos fundamentais. Nessa perspectiva,
Como adverte Cass Sunstein, é necessário pensar o ciberespaço com uma certa cautela constitucional. Afinal, o contexto factual exige atenção para as consequências sociais e econômicas nas decisões tomadas que se dão em um mundo em ebulição, como é o título deste seminário. Esse breve panorama sobre o tema toca apenas na superfície do que especialistas do Brasil e da Europa irão abordar entre hoje e amanhã. Discussões sobre uma nova ordem mundial, políticas comerciais protecionistas e crise econômica mundial, papéis das empresas Big Tech no setor público e ameaça aos direitos fundamentais, impasses culturais e garantia de diversidade e inclusão, modernização da administração pública e cooperação Europa-Mercosul mostram a relevância dos debates que nos aguardam. Desejo a todos um excelente seminário. Bom dia a todos.